Alô, alô! Música de hoje. Era uma vez, no dia em que todo dia era bom. Hoje nós vamos falar de histórias com a Pri. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em banho, um banho quente, talvez um arranhão, não lembro a letra. Mas olha essa parte. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E com a Pri entender, e entender que ela mora no caminho e não no final. Ei, coisa boa! Sejam bem-vindas. Nossa live de hoje nós vamos falar com a Priscila Braga. Tema da nossa live: histórias para além do aparente. Eu estou escrevendo aqui. Oi, Paulo, Bia, sejam bem-vindos, Ali. Muito bom vocês aqui. Estou fixando o comentário e eu quero convidar você que está aqui a compartilhar aqui no aviãozinho. Chama os teus amigos. Eu vou mandar para algumas pessoas aqui. Chama também seus amigos, pessoas que você acredita que vão se beneficiar. Hoje nós vamos ter uma conversa muito bonita com a Priscila. Gosto muito dela, gosto muito da história dela, que ela vai nos compartilhar um pouquinho. A Pri é uma mulher com uma história multi, que trouxe ela a ser uma pessoa muito mais sensível em relação à vida, uma profissional muito completa. Eu gosto muito dela porque eu vejo isso nela, né? Uma profissional muito completa, que tem realmente muita sensibilidade em relação à vida. E é uma pessoa que com certeza vai trazer coisas boas pra gente aqui, tá bom? Tô mandando aqui para algumas pessoas, faça isso também e eu já vou chamá-la, que eu sei que ela já tá aqui, tá bom? Ai, sejam muito bem-vindos. Ai, meu Deus, eu queria convidar todo mundo, mas não dá pra convidar todo mundo, todo mundo, todo mundo. Por isso que eu preciso contar com vocês, tá? Me ajudem aí. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu achar a Pri aqui. Cadê você, Pri Pri? Cadê você? A Tati tá aqui também. Opa, deixa eu tentar achar a Pri aqui. Ah, o Alan conseguiu chegar hoje. Que honra ter você aqui também, querido. Poxa vida, que legal. Cadê a Pri? Aqui, achei. Histórias além do aparente, para além do aparente. Pri! Diretamente de... Que alegria, gente! Sim. Seja muito bem-vinda. Eu já fiz aqui algumas apresentações, mas, assim, mais uma vez eu quero dizer que você é uma pessoa muito especial nessa jornada. A gente se conhece há um tempo e a gente teve a honra agora, né, de trabalhar juntas. A Pri me deu a honra de mentorá-la no processo de desenvolvimento sistêmico. Está junto comigo na mentoria da turma 3 e vai facilitar, junto com um time lindo de especialistas, o programa Vida Viva no final do ano, que depois nós vamos contar mais, mas não é hoje, não. Hoje a Pri vai compartilhar a história dela com a gente e nos contar um conto surpreendente. Pri, fala pra mim como você tá assim. Conta pra mim se tá feliz Primeiro de estar quero aqui. dizer que sim, eu falei pra Paula, né? Tomei meu floral, tô aqui com meu olhinho essencial, assim, pra dar uma acalmadinha. Já fiz a minha yoga, já fui caminhar, já tô toda assim, né? Pra ficar aqui bem calminha, pra conversar com a Paula, essa pessoa que, nossa, a gente assim, já se conhecia, né, Paula, mas realmente teve um momento que eu tava precisando da Paula. E aí eu, né, vi a Paula e ela me viu, e aí a gente tá aqui agora. Muita Muito gratidão por isso. legal. E é muito legal você falar isso, Pri, porque, assim, uma das coisas que eu mais acredito, e acho que a gente compartilhou muito disso desde que a gente se reencontrou agora, é que cada profissional tem uma missão, né? E cada profissional tem uma história única. Eu sou apaixonada por histórias, por isso que eu me encantei muito pela sua história, né?
justamente porque eu vejo o seguinte, por exemplo, a Pri também é consteladora, mas você fazer um trabalho com a Pri, você vai ser direcionado num caminho que tem a ver com a história dela. Se você for direcionado por mim, você vai ser direcionado num caminho que tem a ver com a minha história, e assim com todos os profissionais. Então, para mim, não existe concorrência, existe tempos que cada cliente tem com cada profissional e que cada profissional tem uma sementinha para potencializar um algo a mais em cada história. E esse é o nosso momento, né, Pri, de estarmos juntas. E eu tenho certeza que, além do que a gente está fazendo aqui na nossa relação cliente e terapeuta, a gente vai ter essa parceria que vai somar ainda mais na minha missão e na sua, né? Sim, vamos somar, com certeza. Então, conta um pouquinho de você. Meu nome é Priscila Braga. Ok. Nasci... Então, meu nome é Priscila Braga, eu nasci em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E quando eu tinha uns 7 anos, eu fui com a minha mãe e com a minha irmã morar em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aí lá morei por 15 anos, mais ou menos, e depois morei mais um ano no Rio de Janeiro. Aí, às vezes, quando eu falo do Rio de Janeiro, já vem o sotaque, entendeu? Eu acho lindo esse sotaque, eu percebi. Já vem assim, imediatamente, né? E aí eu morei lá, né, esse tempo até 21. E onde eu comecei a fazer faculdade de fisioterapia, fiz 2 anos e meio dessa faculdade. Entre mais ou menos nesse período, eu fiz um curso profissionalizante de shiatsu-terapia, que é a massagem da medicina chinesa, né? E aí eu comecei a trabalhar bastante com isso no Rio, numa empresa que a gente fazia tanto a massagem, aquela quick massagem, né? Que é baseada no shiatsu, só que é só numa cadeira que você fica meio assim de costas, né? Deitada de costas, assim. E eu fazia nos bancos e nos lugares, tipo na Vale do Rio Doce, no BNDES, no centrão do Rio de Janeiro, assim, onde as pessoas estavam trabalhando a full. E reflexologia também eu fazia bastante. E, assim, era algo que eu sentia como um caminho mesmo, né? Eu gostava de fazer, eu via resultado, porque realmente era um momento de alívio para aquelas pessoas. Assim, 15 minutos de relaxamento, a pessoa voltava à vida, né? Dentro daquele turbilhão né? Trabalhando daquele jeito no Rio de Janeiro, no centrão lá, né? Então... Só que aí depois um dia eu vim aqui para Florianópolis, que meu pai morava aqui, e eu vinha todas as férias, assim, né? Eu vinha de férias praticamente todos os anos da minha vida. Antes de vir morar aqui, eu vim de passar as férias aqui. Então, um dia, nessa época, na verdade, meu pai já não morava mais aqui, morava na Bahia, mas eu vim e a mãe da minha irmã mais nova, que mora aqui até hoje, e a minha irmã também, ela me apresentou um curso, falou: Priscila, esse curso tem a sua cara. E me apresentou a Naturologia, que é uma faculdade de terapias naturais, de terapias alternativas, que se chamam, né? E para mim, assim, aquilo foi tão assim, nossa, lógico, como assim, né? E estava sendo formada a primeira turma, então é um curso super novo, né? Não tinha... era algo bem assim, até hoje mesmo eu estava procurando fotos da Naturologia da época que eu fiz e compartilhei ali no meu perfil um pouquinho dessa história, que foi assim, tava tudo certo lá no Rio, tudo certo, né? Eu tava trabalhando bem promissora, assim, poderia ser bem bom para mim, né, a médio e longo prazo. Eu namorava, eu fazia faculdade no Rio, eu tinha toda a minha rede de amigos, tudo. E aí eu vim para cá para passar um feriado e daí conheci a Naturologia e falei, nossa, é óbvio que eu vou fazer. E aí não dava para transferir, eu tinha que trancar lá e fazer vestibular, fiz vestibular de novo, não sei o quê. Só que antes de fazer o vestibular, eu já tinha me demitido, já tinha terminado com o namorado, já tinha trancado a faculdade, assim, tipo, ou eu vou, entendeu? Resolveu a vida. Pronto, eu tava com a mala pronta e vim fazer vestibular para passar, né? Então, assim, né? A pessoa enlouqueceu, né? A menina pirou o cabeção, né? O que ela tava Quantos fazendo? anos você tinha? Eu tinha 22, 21 ou 22. Super jovem. Mas que legal, né? Uma decisão importante. Sim, Já começa nossa, aí foi...
Vim, A coragem, me vem a com a palavra coragem coragem, né? mesmo. Aham. Quando eu vejo, né, essa minha decisão, eu vejo realmente, claro, aqui eu tive o acolhimento, né, da Cristina, que é a mãe da minha irmã mais nova, e fui morar com ela um tempo, né, e fiquei lá com elas morando um tempo, mas mesmo assim estava num lugar que não era minha zona de conforto nenhum, né, era tudo novo, né. E a faculdade lá em Palhoça, lá na Pedra Branca, eu morava no Campeche. Então, assim, naquela época não Não. tinha, assim, uma coisa meio integrada, assim, era, nossa. Mas, enfim, aí me encantei muito com o curso, né? E o meu caminho era o que eu planejava, né? Fazer com que o meu carro-chefe fosse a massagem, que era algo que eu gostava muito de fazer, que até tive um consultório nessa época, ali no Campeche, de massoterapia mesmo, né? Só que durante todo esse período, eu tive um problema no pulso. Eu tive que operar 2 vezes o pulso. E aí, toda Nossa. vez que eu voltava intensamente a fazer massagem, voltava um cisto, como se a cápsula que a gente tem na articulação, ela falava, não, você não vai fazer massagem. E aí eu fiquei meio assim, desiludida, porque né, tá aí, porque todo mundo precisa de certa forma de um carro-chefe, né? De algo assim que isso aqui é a minha dedicação maior. Era isso que eu pensava, pelo menos. Uhum. E aí tá, E aí eu que te fui dava mais continuar. dinheiro, provavelmente, também, né? Porque as pessoas Rentabilizava melhor. conheciam, era a porta de Tá. entrada. Entendi. Então, Uhum. todo mundo sabe o que é fazer uma massagem. Então, se você oferece a massagem, e daí você depois vai oferecendo e agregando, né, aromaterapias florais, né, todos os recursos que a naturologia nos traz, né? E, enfim, e aí acabou a faculdade e eu fiquei meio assim, eu não sabia muito bem para que lado ir, né? E então tive a oportunidade a minha irmã mais velha mora na Inglaterra, então eu decidi ir para Inglaterra morar um ano lá. Foi também o ano de nascimento do meu sobrinho afilhado, o primeiro sobrinho, então foi perfeito, assim, casou tudo. E aí passei o ano lá, assim, fui assim com aquela imagem, né? Eu vou descobrir o que eu vou ser na minha vida. Eu vou voltar de lá com tudo já ajeitado, né? Com Massa. Uhum. assim, a vida resolvida, a direção tomada, né? E lá trabalhei um pouco com massagem também, porque era algo bem esporádico, então eu dava conta, né, de fazer. Mas trabalhei com tudo, aí comecei a trabalhar com evento dentro de um ambiente bem corporativo que tinha lá, bem no centrão de Londres. E comecei a produzir eventos, pequenos e grandes também, né? Era um prédio que tinha uma maquete de Londres, assim, era um prédio bem bonito, então tinha reuniões de negócios, de políticos, tinha visita de escola, tinha um monte de coisa. E foi bem interessante, porque daí eu né, pude ver todos os públicos que frequentavam, né, que existem ali, né, que poderiam se interessar pela história de Londres, né? Então, que era ali o local. Enfim, comecei a trabalhar com eventos ali, né? Eventos e alimentação, né? Sei lá, fui, fui indo, né? E então eu voltei Você se para o Brasil. decepcionou? Você se decepcionou no sentido que você falou que você foi para lá querendo descobrir quem você seria, sua missão de vida, seu propósito, e de repente você trabalhou com tudo e você encontrou o que você foi buscar? Na verdade, assim, porque eu tinha uma imagem de algo, eu não sei o que eu tinha na cabeça, né? Assim, essa imagem fantasiosa de que você vai fazer um plim e você vai, né, ser uma pessoa plena e decidida e tá tudo resolvido, né? Eu tinha bastante essa imagem de que realmente eu voltaria para o Brasil com isso na mão, né? E aí antes de voltar ao Brasil, eu passei um mês e meio viajando, conheci um monte de lugares, foi uma coisa maravilhosa, né? Porque eu conheci 5 países e no mochilão, né? Assim, no perrengue, mas fui. Porque eu Nossa. decidi conhecer o máximo de lugar possível. E aí voltei meio assim Mas, perdida, mas não né? ficou claro. Ah, tá. Se você voltou, você não Não, eu voltei encontrou. perdidaço, assim, Eu até te bem perdida. perguntei isso porque eu vejo que muita gente pega e quer ir para outro lugar. Esses dias eu estava até com uma cliente falando: eu quero ir morar
na Suíça, quero morar em Londres, etc. Porque daí eu vou mudar de vida. Eu falei, querida, o problema vai contigo, só pra te avisar, né? O problema vai junto na mala, né? A questão vai junto. Ela vai e ela volta, né? E ela A gente não... volta. Mas aí você voltou perdida, eu te cortei. Voltei com a coisa na mala, né, ainda, né? Com uma malinha cheia de dúvidas, né? Do que eu iria fazer. E aí, né, um dia eu cheguei aí pra trabalhar na loja do shopping, assim, porque eu tava tão assim, eu não sabia o que fazer, então eu fui trabalhar em duas lojas ao mesmo tempo, assim, de manhã numa e de tarde na outra, assim, só pra... Já no Brasil, de volta. Porque eu precisava trabalhar, porque é um negócio que eu gosto de trabalhar, eu gosto de atividade, né, então ficar assim, tá meio... E aí uma amiga me chamou para trabalhar com ela temporariamente em organização de alguns eventos, fazer seleção de pessoal, RH, administração. E aí acabei ficando com ela trabalhando assim, tipo, aonde estavam precisando de mim, eu estava lá para trabalhar, né? Fui nesse fluxo de precisa de mim, eu tô lá para servir, né? O que eu da minha malinha de recursos ali do que eu sei fazer, eu posso, né, fazer algumas coisas. Então, é a famosa pau pra toda obra ou não? é a famosa pau pra toda obra. A Josi é uma pessoa boa pra essa história. Eu já contei umas histórias pra ela, assim, entre essas histórias que eu tô contando aqui. E aí comecei a trabalhar com administração, enfim, várias coisas, e com produção de eventos também, de festa, evento e coisas diversas, assim. Até que um dia uma dor bem grande minha me fez conhecer o Paulo, do IP Roxo. E fiz, acho que 3 sessões de terapia com ele, e daí ele falou, acho que você está preparada para participar de um grupo, do Grupo Lobos, né? Do grupo que a Sônia facilitava e até hoje facilita, né? E aí eu comecei a participar do grupo. São nossos professores em comum, pessoal. Sim, o Paulo e a Sônia que trabalham. Naquela época eles trabalhavam os dois juntos nos grupos. Então era bem. E aí foi quando eles começaram a fazer os workshops de constelação e tal, e formaram o Instituto IP Roxo. E nessa época eles já me convidaram porque, né, eu estava super, né, se alguém precisa de algo, eu realmente estou disponível. E para mim foi uma coisa muito maravilhosa eu tá na hora certa nesse momento ali, né? Porque eu comecei a trabalhar com eles e né, a organizar os workshops, então, a organizar os grupos, fazer a parte administrativa, a parte financeira. E ainda de quebra participava dos grupos de estudo, né? Então eu comecei a entrar nesse universo das constelações nessa época, que foi mais ou menos 2013, 2014. Até o primeiro grupo de estudo que eu participei foi de um livro que é O Amor à Segunda Vista. Tá? Que foi foi o primeiro grupo de estudo ali que a gente teve no IP novo, né? Nesse IP do Instituto. E aí foi interessante porque, assim, não era uma coisa, nossa, diferente do que... Parecia que aquilo se encaixava de alguma forma. Porque a visão da naturologia é muito parecida. Não tem toda... né, não é tão filosófica e, talvez, fenomenológica, né? Mas a questão de você ver o ser humano de acordo com o sistema dele, de acordo com o ambiente que ele está. Porque algo que ele está sentindo não está isolado. Não é uma coisa que a pessoa pinça e está isolada ali. Faz parte do contexto, do que ela está vivendo e de onde ela está, de onde ela mora, de quem ela convive. E isso a naturologia já traz, né, essa visão. Então, foi uma novidade para mim, mas nem tanta, né? Claro que tem bastante coisa ali que a gente aprende, né, que é novo. Mas, assim, essa relação com o ser humano não foi tanta novidade, né? Foi algo assim, sim, é meio óbvio, sabe? Sim, é isso, né? As coisas... Deixa eu fazer um adendo. Como você falou 2 palavras aqui que muita gente não deve saber o que é, né? Que é a fenomenológica e é filosófico / fenomenológico. Sim. Como o nosso tema é histórias para além do aparente, então, de repente, a gente já faz um adendo aqui, depois você complementa lá na frente. Mas o que significa fenomenológico e além do aparente? Sim. Fenomenológico é a gente olhar para as coisas como elas
se apresentam, né? Aquilo que está se apresentando ali naquele momento, né? Pelo que eu compreendo. Então a gente vai seguindo aquilo, a gente vai, né, observando aquilo de acordo com que as coisas vão se apresentando, né? Com que a gente vai sabendo daquilo, né? E esse além do aparente é como a coisa se mostra, mas ela tem, né, o que está por trás daquilo que tá acontecendo. Uhum. Né? Talvez. Sim, uma pergunta, né? Sim, é uma pergunta-resposta, entre aspas, né? Uma pergunta que já tem uma resposta que, sim, tem algo por trás daquilo que está se mostrando, né? Uhum. E depois a gente vai falar sobre as histórias, né? Por que as histórias, além do aparente, porque elas tratam esse lugar que a gente não está vendo com a consciência, digamos, né? Com consciência plena, assim. A gente não tá... A gente dá uma inclinadinha, assim, e olha lá atrás. Ah, é aquilo ali que está segurando aquilo. Ah, é isso aqui que está segurando meu celular. Algo assim. É o que é, mas eu às vezes não consigo enxergar. Aí eu dou uma inclinada e vejo. Talvez isso seja fenomenologia também, né? Gostei, gostei bastante. Pessoal, vocês estão compreendendo aí? Estão seguindo com a gente? Está fazendo sentido? A Tri está só começando. E aí eu te interrompi e você estava no fluxo da história. E você então viu que a naturologia tinha semelhança com a questão sistêmica que você estava começando a aprender e seguiu. Sim, e aí o IP mesmo começou eles começaram a oferecer formações, né? E aí eu fui no fluxo também de fazer a formação, fiz da segunda turma, na verdade, eu fui. E junto, imagina, convivendo com Marinês, Paulo, Sônia e Ana, eu fui obrigada a aprender um pouquinho. Né, tipo, quase que literalmente, né, Bri? Quase que literalmente. Obrigada. Queria ter que aprender sobre isso, né? Ok, eu aprendo. E com muito prazer, com muito amor, muito carinho, muito amor mesmo. E então eu fui fazendo né, fiz a formação e aí comecei a me despertar de novo para esse lugar de terapeuta, né? Isso tem algum tempo, na verdade, né? Esse caminho de volta para a Priscila terapeuta começou mesmo, assim, eu assumi esse caminho de volta ano passado, né? Quando eu comecei a realmente... Aí eu fiz a reciclagem da formação, porque não era o suficiente que eu tinha. Fiz vários outros cursos, né? Fui fazendo um monte de coisa. Cursos, né? Reciclagem de reiki, reciclagem daquilo. Fui meio que reciclando várias coisas que eu já tinha, vários recursos que eu já tinha aprendido. Mas que eu estava desconectada, né? Eu me sentia desconectada daquilo. Então, fui resgatando isso para mim. E aí, ano passado, eu comecei a trabalhar com reiki de novo, comecei a trabalhar com a constelação, né, que eu comecei a olhar mais para isso. E quando vinha alguém, eu não negava mais, ou ficava assim, morrendo de medo e passava para alguém. Né? Ok, vamos lá. Né? E aí conheci a Josiane, que a gente também teve uma conexão bem, bem legal, bem linda, assim, de tipo, agora é a hora, vamos. E durante todo esse período, desde quando eu entrei no IP, desde 2014, eu comecei a participar dos grupos de contoterapia, que são os grupos que a Sônia até hoje ministra, né, facilita. E dentro do IP sempre teve também tudo regado a histórias, né? O Bert Helling, ele era um contador de histórias, então as histórias estão completamente dentro desse contexto das constelações. Para quem estuda e lê os livros dele, sabe que ali tem muitas histórias, né? E as histórias também, para mim, quando eu ouvia, era como assim, né, tem algo me entende. Não era alguém, porque não era uma pessoa, era algo me compreende. As histórias me compreendem.
É uma sensação assim, como se eu não precisasse explicar quem eu era, eu não precisasse. Fazia sentido, eu ouvia uma história e era como se eu entendesse também essa linguagem sem precisar ficar elaborando demais, né? Ficar como se encaixasse algo, assim, né? E eu realmente, dali, foi uma coisa assim, no primeiro grupo que eu participei, eu fiquei 4 meses muda participando do grupo, porque eu tinha pânico de grupo. Nossa, eu não, nem um fio de voz saía, era assim. E aí eu fui, né, aos poucos também, insistentemente participando de grupos, porque fazia sentido para mim, por mais que eu não colocasse nada meu ali, né, no sentido de falar algo, mesmo assim aquilo fazia sentido. Fazia sentido eu estar ali, fazia sentido eu participar, e de alguma forma eu também contribuía, né? Então, e aí, veja bem, hoje eu sou facilitadora de grupos. E Nossa. isso eu, assim, para mim tá bem forte que o que me levou a chegar nesse ponto foram as histórias. Foi esse caminho que eu fiz dentro, né, da contoterapia mesmo. E agora eu estou fazendo a formação oficial, digamos, né, da contoterapia. Me fala uma coisa, você disse chegar nesse ponto. Que ponto é esse? Deus tá aqui Acho falando que a com Josiane você. fez a mesma coisa. E hoje, fala. Deus tá aqui Quem é a falando com Priscila você. hoje? O que a Hoje eu Priscila faz, sou. que a Priscila entrega, né? Sim. Sorte a nossa, Josi, também acho. Agora lembrando de você, super musical, né, Paula? Eu lembrei de uma música do Ney Matogrosso. Mas enfim, agora, né, hoje eu sou a Priscila Braga, continuo sendo a Priscila Braga, mas agora eu sou naturóloga também, eu sou consteladora familiar, contoterapeuta e arte-terapeuta. Estou fazendo uma especialização em arte-terapia também, que é algo que é como se tudo casasse, né? Uma coisa casa na outra. Não tem como, para mim, todas essas coisas fazem um casadinho bom, sabe? Porque lidam, assim, a contoterapia e a arte-terapia, eles vão para esse lugar além do aparente, né? Que a gente não precisa fazer tanta conexão assim, racional, né? A gente trabalha com as imagens internas da pessoa. Então, e isso depois a gente vai falar sobre a contoterapia, propriamente, né? Como é que funciona, digamos assim, a contoterapia, né? Uhum. E, enfim, aí agora eu trabalho com atendimentos online e presencial brevemente, né? Fazendo constelação. E com atendimento também, é um atendimento que eu faço como se fosse uma integrativa, assim, né? Eu uso a visão sistêmica com a naturologia, então se a pessoa precisa de um floral ou de uma aromaterapia ou, né, algo assim que possa ser algo complementar que ela possa, né, ter com ela. Eu facilito grupos de mulheres que a gente, junto com a Josiane Mello, que está aí, que a gente faz a leitura terapêutica do livro Mulheres Correm com os Lobos, né? E a gente faz algumas jornadas também, que a gente fez algumas edições da Jornada da Linhagem Feminina, que a gente trabalhava bastante as questões, trazendo o resgate mesmo, né, da linhagem feminina, do que a gente ganhou, do que a gente aprende, do que a gente tem de lealdade, do que a gente tem, várias questões, né? Foram edições bem bonitas. E da linhagem masculina também. E agora a gente também está lançando uma outra jornada que também tem a ver com, né, é o complemento dessa jornada que você está fazendo e que eu também vou ter o prazer de participar. Sim. E o que mais? É isso. Eu estava pensando aqui, tem várias coisas na sua história, por exemplo, você, com a questão da arte mesmo, né, que você acabou, você trabalhou com arte, acho que não sei como é que chama, artes plásticas, você esteve no meio da música, você esteve no meio de vários cenários de arte, né, da dança, né? Até a gente, esses dias, a Pri facilitou pra gente
ela fez uma dinâmica com uma dança com o grupo da mentoria, depois ela contou um conto e tudo. Você acha que essas suas experiências de vida, as coisas que você passou mesmo, até aquelas mais esquisitas, porque todo mundo tem, né, os seus momentos de lado obscuro da força, de lado bom, de coisas que você decide conscientemente, coisas que você é tomada pela vida, a hora que vê já está lá. Você acha que essa mistura de coisas da sua vida inteira até aqui deixaram você com uma visão mais completa, mais profunda, te ajudaram a entregar algo a mais como terapeuta, como facilitadora? Assim, eu vejo isso quando as pessoas. Porque assim, o jeito é como eu sou, né? Eu não tenho como não ter tudo isso que aconteceu na minha vida, né? Então a minha visão de vida agora é desse jeito, né? Amplo, né? Eu me vejo uma pessoa bem. Com a visão ampla mesmo, né? Até a gente já conversou bastante sobre isso, né, Paula, de que quando a gente vive muitas coisas, a nossa capacidade de empatia com as pessoas e de olhar o outro né, como ele é, assim, sem julgamento, porque, né, pelo que ele está fazendo, ou pelo que ele está passando, ou pelo que ele já passou, porque a vida é assim, né? A gente passa por coisas, né? Então, como eu passei por muitas coisas também, eu sei que as pessoas passam, né? E isso, que nem a Júlia está falando aqui, nossa história é nossa força. Assim, isso vai ganhando força, né? E claro que eu tive que olhar bem profundamente para tudo isso para poder tomar isso como força. Porque muitas vezes isso é tido como, por exemplo, eu nunca fui, né? Eu não peguei uma profissão e fui reto toda a vida, né? Como as pessoas aqui em Floripa falam. Eu fui, né, fui desviando, fazendo vários caminhos. Não sei se foram desvios, na verdade, né? Eu sempre falei dessa forma, eu fui, dei uma volta, desviei, me perdi, voltei. Talvez seja esse o caminho mesmo, né, que foi para mim. Não foi porque eu me perdi, foi porque eu fui. E aí agora eu tô aqui e talvez eu só tô aqui porque eu fui, né? E voltei. Aí agora eu tô aqui. Talvez, com certeza absoluta. E aí agora eu voltei, eu tô aqui e trago, com certeza, né, toda a bagagem de tudo que eu já vivi, né? E de tudo que eu aprendi com os 500 cursos que eu já fiz e que às vezes tem uns que servem, outros que não servem. Né, e com isso quando a gente tem muitas vivências, assim como você também tem, né, Paula? A gente vai aprendendo a selecionar, né? É o filtro do que me serve, né? Sim, tudo pode servir, mas eu posso botar né? De que forma que pode servir também, né? Tudo que eu falo aqui pode servir para alguém, mas tem uma coisa que não encaixa com a pessoa. Ok, ela pode não, né, deixar aquilo ali de ladinho e aproveitar as outras coisas, né? Então isso Sim. Eu fui aprendendo bastante também, de aproveitar as coisas, né? Conforme eu vou podendo aproveitar, né? Sim. Até a Maria José falou, foi tudo como teria que ser. A gente fez a live esses dias falando do foi como foi, né? E é bem isso mesmo, foi como foi, por isso você está aqui, por isso hoje você tem tanto para nos agregar, né? E você falou dessa palavra empatia, essa palavra ela me chama sempre muita atenção, sabe, Pri? Porque, filosofando aqui um pouco, aproveitando que a gente, né, tem uma linha de raciocínio bem parecida, eu vejo o seguinte, que esse é um termo super distorcido, porque as pessoas, elas acabaram aprendendo, a gente acabou aprendendo socialmente, que empatia tem aquele termo, é me colocar no lugar do outro. Só que quando eu me coloco no seu lugar, com meus olhos, com o meu filtro mental, com as minhas regras, com as minhas conexões de referência, eu te julgo. Agora, quando eu me coloco no seu lugar, com os teus olhos, que eu consigo imaginar como você se sentiria, a coisa fica diferente. Só que quando eu nego a minha história, quando eu não me conecto com a força que tem dos percalços, do lado obscuro da minha história, dos fracassos e também das forças, mas quando eu não consigo pegar essa questão porque eu estou me sentindo culpada, porque eu me sinto fracassada, etc., eu vou para as minhas relações com uma empatia distorcida, porque eu chego ali para poder olhar o outro e eu vou
projetar no outro as minhas culpas, né? E achar que o outro está errado de alguma maneira. Então, parece que eu estou oferecendo um colo, mas ou eu estou querendo salvar o outro de uma maneira disfuncional, ou então eu estou já julgando e condenando o outro porque eu acho que está tudo errado ali, né? Sim. Assim, de uma forma bem ampla, assim, mas o que você pensa, assim, da empatia? Eu também penso que tem bastante distorção, assim. Quando você começou a falar sobre essa distorção, eu pensei que muitas vezes a empatia também é confundida com dó. Com olhar para o outro com esse olhar de não, mas olha, né? Com essa dó. E isso só tira força dos dois, né? A gente aprende bastante isso nessa postura sistêmica, né? Essa visão que a gente aprendeu com as constelações. Eu vejo, assim, a empatia, quando eu falei empatia, sobre, né, isso de ter empatia, é porque eu vejo que, assim, da mesma forma como eu não sei o que o outro está passando, na verdade. Né? Empatia é justamente, eu vejo que a pessoa está passando um bocado, mas eu não faço a menor ideia do que a pessoa está passando, realmente. Então, dar esse, né, tipo, deixar a pessoa em paz, vivendo, não largar a pessoa, não é isso, né? Mas, assim, eu tô aqui, né, né, empatizo com você, não sei muito bem usar essa palavra agora, mas é isso, sim, sabe? Eu vejo como, assim, eu não tô sentindo pena da pessoa porque ela tá passando por algo, porque isso é a vida. A vida é altos e baixos, altos e baixos, senão a gente morre, né? Então, sim, que bom que a pessoa, de repente, pode aprender com isso que está acontecendo. Então, para mim é esse tipo de empatia, né? Que talvez em alguns momentos eu queria que alguém tivesse olhado para mim dessa forma, né? Tipo assim, esse não julgamento, mas não com pena também, né? Eu não tenho nem julgamento de pena e nem de bobagem, isso aí, não façam nada não, anda para frente, vai. Nem muitas pessoas que sofrem de depressão ouvem sobre isso, né? E assim, isso é frescura, não é nada, né? Eu não sei realmente o que está acontecendo ali com a pessoa, né? Então, como é que eu vou? O que eu posso fazer? Eu posso ter talvez seja uma compaixão, né? Que também às vezes é confundida com dó, né? Com dó. Então, a gente fica, como diz a Sônia, quem tem pena se despena, né? Então, boa. Eu fico no meu lugar e deixo o outro com a força dele, né? Sim. Estudando um pouquinho, entrando um pouquinho, na verdade, nessa questão do além do aparente, né? Que essa tua fala me fez perceber isso, assim, para a gente já começar a falar um pouquinho sobre isso. Quando eu começo a olhar que tudo tem um porquê mais profundo do que a superfície pode me mostrar, eu acho que fica até mais fácil eu ter compaixão sem ser pejorativo, sem ser dó, ou ter uma empatia sem ser dó. Porque uma depressão, um sintoma, eu tenho uma frase que eu gosto demais, né, que eu falo que qualquer sintoma é uma denúncia de algo que precisa ser visto, incluído e respeitado. Mas como é que eu vou conseguir ver algo com profundidade se eu estiver simplesmente olhando só a capa, né? Se eu não der um passinho além, igual você estava falando, tipo, o que está segurando esse celular aqui, né? O que está aqui atrás? Que luz é essa que está aqui atrás? Então, o que é essa expressão além do aparente? Exatamente isso, esse segundo olhar, né? Talvez a expressão além do aparente também possa ser, eu me lembrei desse livro, né? O Amor à Segunda Vista, né? Que é esse segundo olhar mesmo, né? Eu não fico só com o que... Eu não me baseio, né? Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa super sorridente e... não, essa pessoa tá sempre feliz. Isso é talvez olhar um pouquinho além, um pouquinho mais, olhar um pouquinho mais para ela. Talvez eu veja que além do aparente, ela está se disfarçando ali, que ela está feliz. Né? Então, e quando a gente fala das histórias além do aparente, né? Por que histórias para o além do aparente, né? Porque as histórias, elas tocam num lugar da gente que é além do ego, que é além desse aparente, né? Que é o ego que está trazendo aqui a tal da máscara que a gente tratou tanto aquela vez, né?
da mentoria em grupo lá da T3. Então, as histórias não são para a máscara, para o ego e para o aparente. Elas são para esse além. Elas entram por um outro ouvido. Que a gente não tem... como se fosse um outro buraco, que não é esse que a gente põe o fonezinho, mas que vai direto para cá. Então, ele não... Vou tirar um pouquinho os comentários aqui para a gente poder ver você. Vai direto para onde? Vai direto pra cá, ó. Direto pro coração. Direto pro coração, ó. Ai, que lindo. Então, a gente, é como se a gente não tivesse muito controle de onde que vai a história, né? A história é como se fosse um kit de sobrevivência, né? Falando sobre por que existem por que as histórias são consideradas curativas e as histórias são consideradas nutritivas e curativas e instrutivas, né? Uhum. Porque antigamente, quando a gente não tinha Google ou livros, as pessoas contavam como que se sobrevive nesse lugar através das histórias. Quem não ouvia história, talvez não sobrevivesse. Quem não ouvia a história de como foi passar por aquilo, daquela, né, imaginando aquela cena bem clássica, né? Uma sábia e um sábio em volta da fogueira contando uma história. As histórias que eles viveram e sobreviveram, e eles só contam porque eles viveram e porque eles sobreviveram. Então, eles contam as histórias para que as outras pessoas possam também viver, sobreviver e viver mais um pouquinho. E contar a sua história, né? Que lindo. Uhum. Eu acho bem interessante pensar nisso, né? Que o dia que eu pensei, nossa, é verdade, a história só acontece, só alguém contou a história pra gente ouvir, né? Pra gente ir ouvindo, né? E os contos, assim, de uma forma bem geral mesmo, né? Não só que a gente estuda bastante os contos arquetípicos que a Clarissa Pinkola escreveu nesse livro, né? Mulheres Correm com os Lobos. Porém, são histórias longas e com bastante personagens e com muito. São histórias que são capítulos, né? Cada história tem um capítulo inteiro, só desmembrando cada personagem, o que significam, né? Dentro da gente, né? Cada personagem, por exemplo, os personagens masculinos representam o ego, os femininos normalmente a alma. Então tem a ideia é que o ego e a alma entrem em harmonia, né? Porque muitas vezes a gente está só com a máscara e a gente não tem acesso ao que a minha alma está falando. Então, eu acabo, né, me tropeçando ali muitas vezes. Então, a ideia é que as histórias trazem essa possibilidade de um olhar para o outro, né? E se equilibrar dentro de nós, né? Porque não é descartar o ego, porque também a gente não sobreviveria sem ele, né? Que a gente precisa também para estar aqui, botar uma maquiagenzinha, né? Mas a gente precisa também ter esse é uma equilíbrio. Ferramenta de sobrevivência. Nesse também é uma ferramenta de sobrevivência. Isso, exatamente. Então, nesse sentido, os contos, eles entram, é como se a gente tomasse mesmo, bebesse um conto, quando a gente ouve uma história, e ele vai no lugar certo, no lugar que a gente precisa de algo, né? E ele tem essa propriedade, digamos assim, a propriedade terapêutica dele é de ativar as soluções que já estão na pessoa. Então, nisso é casadinho mesmo com o Bert Hellinger, né? Porque o Bert, ele fala muito sobre isso, que nós temos tudo. E, de fato, nós temos as soluções, todas as soluções, né, para as nossas questões. Então, o conto, ele ativa aquela solução. A história que a gente está ouvindo, às vezes a gente pensa, não entendi nada dessa história. Mas é tão poderoso, assim, a forma como eu conheci os contos e que eu vi as pessoas se relacionando com os contos e o trabalho que a gente faz nos grupos e faz individualmente, eu vejo isso, né? Eu não preciso, eu confio. Como assim? Não, é aquelas pílulas, sabe? Você toma uma pílula, sim, ela vai derreter dentro do seu estômago e ela vai fazer algo dentro do seu organismo, entendeu? Uhum. Eu sei, mesmo que eu não esteja vendo isso acontecer. Porque depois isso se mostra. A pessoa, de repente,
tá andando assim, e você lembra do conto, assim, faz uma analogia com aquela história, sabe? Nossa, parece aquela história. Então, o conto ele vai organizando as coisas, sabe? Essa interação do ego e da alma, né? É bem interessante. Então, é muito profundo, né? É algo profundo. Então, quando você ouve uma história e você acha que você não entendeu, você só fica bem quietinho e espera ela fazer alguma coisa dentro de você. Confia. Eu Gente, que confio lindo. bastante. Já chegou dezembro? Já chegou dezembro. Calma que ainda tem novembro, tá? Uma coisa de cada vez. Nossa, eu tô imaginando que a Pri vai ser facilitadora do programa Vida Viva, né? E ela vai, uma vez por semana, durante 4 semanas, ela vai trazer um conto especial pra gente, mas isso daí depois eu vou contar como é que vai ser isso. Hoje ela vai nos presentear ainda com um conto. E eu acabei de ver que são 21h46 e eu não vi o tempo passar. Qualquer coisa a gente abre. Você me fala quanto tempo que você precisa Não, é bem, o conto propriamente, 10 minutos, menos de 10 minutos eu conto e daí eu quero, tenho uma... Eu não vou acabar o call assim, hoje eu vou dar um presentinho a mais, tá? Não vou fazer assim, acabou e tchau, vambora. Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente conta e fala um beijo, tchau, vai todo mundo pra casa dormir com o conto. Eu tô pensando o seguinte, já que nós temos esse presente tão lindo que você vai dar, eu queria saber, eu vou fazer uma pesquisa aqui com o pessoal que está assistindo, porque eu não gostaria de correr o risco da gente estar no auge do negócio e a nossa live cair, tá? Eu tô pensando seriamente, mesmo que algumas pessoas não consigam voltar aqui, em desligar essa, deixar essa salva, porque essa aqui tem um propósito, e aí a gente abre outra para você poder ficar um pouquinho mais à vontade, né? Que a gente passe uns 10 minutinhos. Você topa? Por mim, tranquilo. Tá. Pessoal, vocês topam também? Diga sim! Sim! A louca, né? Diz sim, por favor. Bora, a Luana tá falando bora. Já temos um voto, estamos aqui. Porque, nossa, conforme você estava falando aí, eu estava lembrando das minhas experiências, né, com os contos também. Uhum. E até hoje tem umas 4 histórias, assim, que eu sempre trago elas, e todas as vezes que eu conto diferente, e todas as vezes que eu conto, ou que eu ouço alguém contar, eu também ouço de uma forma diferente. Então, para a gente consolidar essa conversa aqui, para eu poder trocar de live, todo mundo está dizendo sim. Ô, Pri, me fala sobre isso. É normal cada vez que eu ouço a mesma história? Por que isso acontece? Interessante isso, né, Paula? Porque quando a gente se coloca... Por exemplo, quando você ouve uma história, quando você começou a ouvir uma história e você fala, eu já ouvi essa história, o que você faz? Você já fica imaginando o que a pessoa vai falar. E aí você se fecha para aquela história que a pessoa está contando. E aí você não ganha mais nada daquela história, né? Então, a gente até fala assim que as histórias, a gente conta as histórias para a criança do adulto. Porque a criança, ela ouve a história, você vê, as crianças pedem repetidamente para contar a mesma história. Porque Verdade. Elas estão sempre abertas para o que tem de novo naquela história. Que ela ainda não conseguiu ouvir. Ela já ouviu a história toda várias vezes, mas ela ainda não fisgou alguma parte da história. Então ela precisa ouvir mais uma vez. Né? E a gente sabe também que as histórias, por exemplo, isso, né? Quando a gente conta contos mais longos, que a gente está fazendo um trabalho mais profundo com conto, a gente sempre tem um exercício que se faz, né? Que é pedir para a pessoa para fechar os olhos e perceber em que cena da história que você ficou, né? O que te chamou mais atenção da história. Então, aquela cena é como se fosse a cena que você está nesse momento. É a porta de entrada, digamos, né? Então tem o momento que você está ouvindo, né? Também. E também tem aquela máxima, né? Que o homem nunca pisa no mesmo rio 2 vezes, né? Porque você já tem outras coisas acontecendo dentro de você quando você ouve uma outra vez a história. Então tem bastante coisa aí que a gente pode falar sobre isso aqui. Bastante. Muito bom, muito bom. Eu vou desligar essa então e já te chamo na outra, tá?
Tá bom. Pessoal, aí eu vou contar com vocês para vocês mandarem convite para outras pessoas virem ouvir a história com a gente, tá bom? Tô saindo dessa, entra. Bia tá aí? Bia, salva essa live, pelo amor de Deus. Vai dar só um delayzinho aqui para eu poder deixar ela salva, tá? Porque senão a gente perde essa. Já te chamo de novo. Vamos lá. Ai, adorei. Alô, alô, iniciando parte 2 da live com a Pri. Histórias para além do aparente. Parte 2. Ei, Salete! A Pri já voltou aqui. Deixa eu fixar aqui o comentário. Ok. Sejam bem-vindos. Chama quem precisa voltar aí com a gente para a gente poder continuar aqui. Deixa eu chamar a Pri aqui. Cadê Pri? Cadê você? Aqui. Na parte nós teremos a Pri. Ela vai contar uma história pra gente. Ei! Oi, seja bem-vinda! Oi, quanto tempo! Aguardar mais um pouquinho aqui para o pessoal ir chegando. E você estava falando, então, que cada pessoa fazer um resumo geral, né? Na verdade, faça você, assim, um compilado geral para a gente consolidar, para abrir a nova etapa da live. Eita! Sobre as histórias, sobre os contos, né? Sim. Então, assim, a frase que eu posso resumir tudo que eu falei sobre conto é o conto da conta. By Sônia Farias. Que é a frase que, assim, se encaixa tão perfeitamente, porque é isso mesmo. Ele dá conta do que você... de ir até onde a pessoa precisa e de criar essa solução. Né? Então, o conto da conta. Sim. Chamou muita atenção quando você disse algo que eu acho que é muito importante, eu não sei se as pessoas se dão conta, de que as soluções que a gente precisa para ter uma vida viva, elas já estão dentro da gente, só que a gente não sabe. E é para isso que a gente precisa de programas, né? Me veio muito forte isso, assim. Por que a gente precisa de um facilitador, por exemplo? Você poderia chegar onde você está chegando com a mentoria, por exemplo, que você está fazendo comigo, tanto individual quanto em grupo, você pode. Lógico que você pode, porque os recursos estão dentro de você. Só que quando tem alguém que vem te contar uma história, que vai ativar algo dentro de você, quando você tem um movimento que alguém de fora vem trazer luz para aquele processo de dor que você está vivendo, as coisas vão mais rápidas e mais leves, né, Pri? Sim. Mas precisa ter essa consciência de que está dentro e que o facilitador, a Pri como contoterapeuta e outros recursos, ela vem para despertar, para dar esse gatilho que vai ativar esse recurso que está aí dentro. Então, até para que a gente possa receber, né, a história da Pri que ela vai contar, essa consciência ela é importante. Desculpa te cortar. Não, imagina, eu que te cortei. Muitas vezes a pessoa também não sabe que ela tem o recurso, né? Então não é só ajudar, ajudar a realmente ver esse além do aparente dentro dela mesma, né? Que isso tudo, né? Às vezes a pessoa tem uma história linda, eu vou falar dessa minha experiência, né? Várias coisas que eu já passei, e teve momentos que eu falei, não serviu de nada, nossa, só desperdicei tempo, só... Eu não usava como recurso, né? Como algo que me dá força e que me coloca num lugar bom agora, que eu posso, né, oferecer algo a mais para as pessoas. Eu colocava num lugar de fraqueza, de como, né? Então, eu precisei que alguém me despertasse para isso. Que alguém me falasse, olha, dá mais uma olhadinha aí, ó, dá uma olhadinha lá atrás ali para ver o que está acontecendo. Né? E um facilitador faz isso, um terapeuta, um contoterapeuta, um constelador, né? Uma pessoa que a gente busque, que a gente confie, né, para fazer isso. Né? Sim. Ô, Pri, por que você aceitou o convite? Você já vai seguir contando a história, né? Mas me veio essa pergunta. Por que você aceitou o convite para ser facilitadora do programa Vida Viva no final do ano comigo? Porque eu tô vendo, né, o teu trabalho, tô sentindo o teu trabalho e realmente está fazendo bastante diferença para mim, sabe? E
eu vejo assim que o fato da gente se entregar para um momento desses, né, assim, de aceitar o nosso próprio convite, né, esse, quando você fala muitas vezes, né, se sinta um chamado. Então, a gente ir, sentir mesmo e ir ao encontro, né, desse chamado, disso que a gente está sendo chamado, né, ter a coragem de fazer isso. E o teu convite é sempre muito carinhoso, né, e é uma coisa que não dá medo de ir, sabe? Então, a forma como você coloca as coisas, como você conduz, né? A gente trabalha muito profundamente, questões muito básicas até da nossa vida, né? Mas com uma profundidade que a gente depois se apropria daquilo. E de uma forma que não é assim, não é dolorido, sabe? Não é. Claro que tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, né? Mas, mas não é. Mas é bonito, porque tem música, porque tem arte, porque tem, né? Tudo isso que você oferece aí, que é maravilhoso. Que lindo, Com que honra certeza estar vai ser. contigo. Nossa, o convite que você fez pra mim me fez assim, uau, sério? Nossa, tá na minha hora? Ai, meu Deus, vou! Sim, sim, sim. Eu aceito com todo o meu coração. Sim. Nossa, o Cedric aqui. Poxa vida, que legal. Obrigada por estar aqui, Cedric. Nossa, Cedric, um dos melhores cozinheiros que eu já conheci na vida. Ah, que delícia. Que Comida lindo. boa. Obrigada, Salete. Segue então. Tô aqui. Tô pronta para você. Então a gente vai fazer aquele convite, né, da gente dar uma respirada, tentar assim se acomodar na cadeira, tá bem confortável e sentir aquela brisa, né, de quando a gente era pequenininho e que ficava ali assim com as perninhas nervosas, sabe? Ansioso para ouvir uma história. Bem aquele ouvido que vai até o coração. Depois de um tempo servindo aquele povo, o amado Baal Shem Tov estava à morte e mandou chamar seus discípulos. E aí ele disse para os discípulos: olha, eu sempre fui o intermediário de vocês. E agora, quando eu me for, vocês terão que fazer isso sozinhos. Vocês conhecem o lugar na floresta onde eu invoco Deus? Todos disseram sim, conhecemos. Ah, ótimo. Então fiquem parados ali, naquele lugar, e ajam do mesmo modo. Vocês sabem já acender a fogueira e sabem dizer oração. Façam tudo isso e Deus virá. Ok. Então, Baal Shem Tov morreu. A primeira geração obedeceu exatamente todas as instruções do Baal Shem Tov. Então, aconteceu o que era previsto. Deus veio. A segunda geração, eles esqueceram como é que se fazia a fogueira. Mas eles sabiam o lugar da floresta e que tinham que ficar parados lá e faziam a oração e Deus vinha. A terceira geração não sabia nem da fogueira e nem do local da floresta para ficar parado, mas eles sabiam ainda a oração. Então, eles faziam a oração e Deus vinha. Na quarta geração, eles não lembravam de nada, não sabiam o lugar da floresta, não sabiam aonde ficar parados, não sabiam acender a fogueira e não sabiam a oração. E todos pensaram, meu Deus, e agora? E agora? Até que, no meio daquela multidão, uma pessoa ainda se lembrava. E então, Deus veio.
O nome dessa história eu hoje Que lindo. conheci. Sério? Se chama Não. Uma Fábula para o que é Suficiente. Eu achei especial. Uma fábula para o que é suficiente. É. É. Tem mais. Vou contar mais uma história. Pode contar. Era uma vez um homem que tinha muita fome, mas muita fome. Um dia apareceu na frente dele um banquete. Mas era um banquete assim, ó, tinha tudo que você pode imaginar de coisas maravilhosamente gostosas e deliciosas e bem preparadas. E aí ele olhou para aquilo e falou: não pode ser verdade. E continuou com fome. Chupa essa manga. Pode deixar essa hashtag, gente. A hashtag de hoje é Eu Sou Vida Viva / hashtag chupa essa manga, tá? É. É isso. Um beijo. Um beijo, vamos dormir. 1 minuto de silêncio. Se alguém Vamos ali. conseguir dormir. Dormir já volta. É interessante Pessoal, porque a gente e não aí? saberia. Desculpa, Paula, só para Claro. dar mais um. Interessante porque, assim, se você quiser explicar a moral da história, você perde a história. Você perde a força que aquela história, da atuação da história dentro de você. Então, você fica com a sensação de que você quase entendeu. Assim, para algumas pessoas até dá um certo medo de que alguém pergunte qual é a moral da história porque eu não vou saber dizer. Mas eu entendi a história. Eu tenho uma sensação de que eu entendi a história, mas eu não sei muito bem contar a moral da história. Então ela tá aí, ó. Tá aí agindo. Sim. Confia que... E é legal que atua em cada um dentro daquilo que é para atuar para a pessoa, né? Não é uma coisa que é geral para todo mundo. Como é o conhecimento mesmo, como é o toque na alma, como é o além do aparente. Cada pessoa, ela toma exatamente aquilo que ela pode tomar, né? Exatamente. É muito Só o que é lindo, Pri. possível. Nossa, E só o que é o suficiente. é só o que é suficiente. Pessoal, gostaria que vocês compartilhassem aí se valeu a pena a gente ter vivido esse momento tão, para mim, tão especial com a Pri, né? Pra mim valeu a pena. Nossa! Tô bem feliz. Compartilhem aí porque valeu a pena, né? Ela pensou a mesma coisa para as duas histórias, a Luana tá falando, Pri. Sim. A Luana tá na mentoria com a gente também, tá na continuidade, né? Tem um delayzinho aqui que o pessoal vai comentando, mas tem o delay até a gente poder ouvir todo mundo, né? Ouvir não, ler todo mundo. Ai, a Leda, minha Baba Yaga. Ah, que legal. Leda, como? A Leda Lisboa Melo, que tá Ah, ali. Ela é a minha Baba Yaga. o que é isso? Um dia eu conto quem é a Baba Yaga, é a sábia que carrega, que tem a posse do fogo. Ai, que lindo! E ela fala, vou contar mais uma coisa pra vocês, é bem importante, presta atenção. A Baba Yaga diz que saber demais envelhece a pessoa antes do tempo. É. Falando nisso, só para fechar a tua história, quando que você percebeu que que tudo que você tinha feito integrado te deixava mais forte? Eu Porque acho que você faz disse que bem você pouco fez tempo. 459 cursos, né? Você falou. Sim. Sabe, Paula, foi bem há pouco tempo atrás, assim, talvez tenha sido ontem. Mas foi...
sinto assim, como se lentamente eu fui percebendo isso, né? Fui ganhando isso, assim, de olhar para muitas vezes não, eu fui revisitando, né, a minha história, então eu fui percebendo isso que eu estava falando, que não foi uma perda de tempo, que foi, eu fui tomando o que eu ganhei daquelas vivências e fui trazendo e percebendo que tem coisas, por exemplo, tem cursos que eu fiz que, nossa, fiz um curso, desperdicei dinheiro, nem aproveito nada. Com certeza algo daquele curso eu aproveito. Alguma vivência que eu tive ali está dentro de mim. Mesmo que eu não lembre como a história. Eu não sei a moral da história daquele curso, mas tá aqui dentro. É um tijolinho que vai construindo a minha casa, né? Então, acho que talvez isso seja... Não tenha um momento que eu não precise mais ver isso, né? Assim, isso aqui tá resolvido, eu sei que a minha história traz força. Acho que a cada ponto da história, a gente vai ter que dar uma olhadinha ali e falar, olha só, isso aqui me dá mais um pouquinho de força. Porque a gente nunca vai parar de viver tomara que a gente viva até o dia da nossa morte, né? Boa. Vida viva. Vida viva. É isso que estamos trabalhando aqui. Que massa. Sim. Você falando isso, me veio uma coisa bem importante, né? Nada pode ter sido em vão, né, Pri? Nada pode ter sido em vão. E tudo forma a linda criatura que você é. Bem feliz de estar aqui contigo mesmo. Emocionada de estar aqui com você. De verdade. Eu vou tirar os comentários pra gente fazer. Eu só não chorei porque eu tomei floral, tá? Senão eu tinha chorado horrores aqui. Eu fico emocionada mesmo, porque, nossa, a gente está vivendo coisas tão lindas juntas, né? E assim, eu penso que a maior sede que a gente tem aqui é de multiplicar isso, porque assim, a vida tem muito mais sentido hoje, agora que nós temos toda essa visão além do aparente, quando a gente ressignifica a nossa história, quando a gente consegue se apropriar das coisas belas que viveram mesmo no momento das dores mais profundas da nossa jornada até aqui, a gente consegue com esse olhar se munir de recursos e ao mesmo tempo começar a ressignificar mais rápido, porque não quer dizer que a gente não vai ter problema, a gente vai continuar tendo. A gente vai continuar abrindo o tema, eu sempre falo, né, muito na mentoria eu falo isso, a gente vai continuar abrindo o tema, até porque para a gente evoluir, a gente tem que abrir um movimento de olhar para dentro, sentir uma dor, perder o chão, para daí a gente então conseguir alavancar uma nova forma de enxergar e crescer e ajudar mais pessoas. E hoje nós estamos chegando no ponto aqui que, através dos programas que a gente faz, você lá com o seu Jornada Vida Sistêmica, nosso Jornada Vida Viva, né, que a gente nem conversou sobre isso, vocês tiveram um nome até parecido com esse outro. É tanta sintonia, né, Pri? O que a gente está fazendo com esses programas e ao mesmo tempo com a internet aqui a nosso favor? A gente está transbordando. A ideia é transbordar para que outras pessoas sejam também impactadas e que forme-se uma grande onda de desenvolvimento pessoal, de libertação, embora libertação é uma palavra que às vezes parece religiosa, mas é a libertação mental, libertação sistêmica, e ao mesmo tempo que a gente possa usufruir de uma vida mais viva e cada vez mais viva. Né? Sim, por favor. Então é isso. Eu vou tirar os comentários aqui pra gente tirar uma foto. Gente, vamos fazer um print então? Quem tá aí ainda? A gente vai fazer um print lindo com a Pri. Depois eu vou postar, então, essa foto lá no meu feed. Aí eu vou pedir que quem tá aqui compartilha lá, até para incentivar a Pri. Porque que valeu a pena a gente estar junto aqui. Topam? Aí hashtag eu sou Vida Viva e hashtag chupa essa manga. Porque eu acho que vai ter que botar as duas, né, Pri? Não tem jeito. Umas manguinhas aí, né? Aquelas manguinhas assim, que talvez até esteja meio descascadinha já, mas... Tá melhorando. Não tá verde dessa vez. Não tá não. Faz um sorrisão aí, 1, 2, 3 e já. Tique. Eu falar igual meu pai, tique. Meu pai, ele faz foto, ele fala tique. Que legal. Pessoal, e quem ainda não baixou o e-book, tá? Tem um e-book bem especial, chamado 4 Passos para uma Vida Viva. É um e-book que eu escrevi a dedo, assim, à mão, bem conectada. E é um e-book que já dá alguns passinhos aí para você ficar mais perto da gente, tá bom? Sigam a Pri, fiquem pertinho dela, fiquem pertinho de mim, fiquem pertinho da gente, nessa vibe toda, tá bom? E bora para uma vida viva. Segunda-feira temos mais live. Segunda e quinta estamos juntos aqui às 21, tá? Pri, muito obrigada.
Eu que agradeço muito, muito, muito. Vou deixar salva essa, depois eu te mando também. Tá bom. Beijão, boa noite. Tchau, boa noite.